disse que o efeito borboleta pode transformar as menores ações de hoje nas maiores consequências de amanhã. Hoje, em Anatomia dos Crimes, Casos de Crimes Reais, exploramos 3 histórias interconectadas. Os efeitos dessas histórias foram tão profundos que alteraram para sempre a paisagem política da China. Imagine isso: o corpo de uma mulher grávida, seu feto quase totalmente desenvolvido ainda dentro, em exibição na infame exposição Corpos do Mundo. Esta exposição, famosa pelo uso de corpos reais para precisão anatômica e suas poses frequentemente sugeridas, provocou uma tempestade nas redes sociais entre jornalistas do mundo todo. Mas por que tanto interesse? Porque este corpo tem uma semelhança impressionante com uma mulher grávida de 8 meses que desapareceu em meio a um caso com um poderoso político. Então, um empresário britânico encontra seu fim repentinamente em um quarto de hotel. Seu corpo foi encontrado com pílulas espalhadas por todo lugar. A causa oficial da morte? Intoxicação por álcool. No entanto, sua família foi informada de que foi um ataque cardíaco e seu corpo foi rapidamente cremado sem o consentimento ou conhecimento deles. Mais estranho ainda, ele não era conhecido por beber muito. Finalmente, um chefe de polícia entra na embaixada americana. Preocupado e temendo pela sua vida, ele oferece a verdade e sujeira sobre seu chefe em troca de proteção. O que essas 3 histórias têm em comum? Acompanhe-nos até o final, enquanto examinamos e desvendamos essas histórias reais interligadas. Mas antes de mergulharmos, clique no botão de curtir, inscreva-se e toque o sino para mostrar algum amor pelo seu canal favorito de crimes reais. Ele era um destemido combatente do crime, um implacável exterminador de gangues e um fiel delegado. Ele era Wang Lijun, o chefe de polícia de Chongqing, a cidade mais populosa e maior da China, uma cidade de 30 milhões. Ele era o braço direito de Bo Xilai, o carismático e ambicioso líder do Partido Comunista que tinha seus olhos nas mais altas esferas do poder. Juntos, eles lançaram uma ampla campanha para purgar a cidade de corrupção, crime e dissidência. Eles cantavam louvores à glória da Revolução Vermelha. Eles conquistaram os corações e mentes de milhões de chineses que ansiavam por uma liderança forte e estável. Mas por trás das cenas, um segredo sombrio e mortal ameaçava desvendar sua parceria e expor seus verdadeiros motivos. Um segredo que Wang Lijun conhecia muito bem, pois ele foi o responsável por ocultá-lo. 6 de fevereiro de 2012, Wang Lijun, vestido e disfarçado de uma velha, dirigiu até o consulado dos Estados Unidos da América em Chengdu, uma cidade a cerca de 300 quilômetros de Chongqing. Ele carregava consigo um laptop, um celular e um pendrive que continha provas incriminatórias. Ele pediu asilo político e proteção aos Estados Unidos da América. Ele ficou dentro do consulado por mais de 30 horas, durante as quais ele revelou o escândalo que abalou o estabelecimento político chinês. Durante esse tempo, um número crescente de policiais chineses armados cercou a embaixada. Dentro das paredes, Wang revelou aos oficiais americanos o assassinato de um empresário britânico, Neil Heywood. Heywood era um consultor bem conectado, com laços estreitos com o chefe de Wang, Bo Xilai, e sua esposa, Gu Kailai. Heywood era mais que um simples empresário. Ele era uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, ligando empresas ocidentais que desejavam fazer negócios na China a figuras poderosas dentro do estabelecimento político chinês. Heywood teve um desacordo com Gu Kailai sobre sua comissão por ajudar a vender sua mansão no exterior de 2,5 milhões. Ele exigiu mais de 1.800.000 pela venda. Na China, existem limites rigorosos para transferir dinheiro para fora do país, e há um limite anual para o valor que pode ser transferido. O conhecimento deste negócio teria levantado questões na mídia sobre como a renda familiar de um funcionário público e supostos modelos de conduta haviam acumulado tanta riqueza para comprar uma propriedade no exterior desta magnitude em primeiro lugar.
Agora é relatado que Bo Xilai e sua esposa Gu Kailai acumularam uma fortuna de mais de 150 milhões de dólares, apesar de declararem uma renda familiar modesta de pouco mais de 18 mil dólares por ano. É por isso que eles precisavam de aliados fortes como Neil Heywood para ajudar a lavar seu dinheiro e atuar como intermediários em suas transações financeiras no exterior. O irônico é que Bo Xilai, juntamente com seu chefe de polícia, Wang Lijun, inicialmente conduziu uma forte campanha anticorrupção em sua cidade de Chongqing, supostamente prendendo mais de 5 mil criminosos, empresários corruptos, juízes e até mesmo funcionários do governo. Ele confiscou seus ativos e os adicionou aos cofres do governo e, segundo relatos, gastou mais de 15 bilhões e 800 milhões de dólares na melhoria da habitação pública e infraestrutura para os residentes de sua cidade. Ele também atraiu investimentos estrangeiros ao reduzir pela metade o imposto de renda corporativo. Enquanto incentivava o consumo doméstico de produtos chineses, um sucesso garantido com os funcionários do governo que o observavam de Pequim. Aparentemente, durante esse período, Bo e sua esposa acumularam grande riqueza através de favores pessoais e mais. 13 de novembro de 2011, Gu Kailai mandou seu guarda-costas pessoal buscar Neil Heywood em Pequim e levá-lo para o Lucky Holiday Hotel em Chongqing e fazer o check-in em uma vila isolada, quarto 1605. Ela disse a ele que queria uma reunião para concordar com o valor da comissão solicitada e discutir assuntos maiores. Eles jantaram juntos e depois foram para o quarto dele para tomar uma bebida. Desconhecido por Heywood, o guarda-costas de Gu Kailai havia obtido o quarto um dia antes e o preparou para o que viria naquela noite. Durante as bebidas, Neil foi incentivado a continuar bebendo enquanto conversavam sobre o uísque e chá. Ele ficou feliz em saber que Gu Kailai havia concordado com todos os termos e condições. Em algum momento durante a noite, Neil ficou tão bêbado que vomitou e pediu por água. Foi neste momento que Gu Kailai lhe entregou uma mistura de cianeto de potássio e água e o alimentou com ela. Ela o envenenou literalmente. Ele começou a convulsionar e espumar pela boca, e Gu Kailai o alimentou à força ainda mais. Em questão de segundos, ele caiu no chão, e ela observou por minutos até que ele não se movia ou fazia qualquer som. Ela verificou se havia pulso e, sem encontrar, deixou seu fiel guarda-costas, que esperava do lado de fora, entrar. Juntos, eles moveram o corpo e encenaram a cena com garrafas de álcool e pílulas espalhadas pelo chão, fazendo parecer uma overdose. Em seguida, eles saíram do quarto, deixando uma placa de "Não perturbe" na porta. O corpo de Neil Heywood foi encontrado no dia seguinte pela equipe de limpeza do hotel. Por que Gu Kailai queria acabar com a vida de seu aliado comercial mais próximo? Foi relatado mais tarde em seu julgamento que ela estava extremamente paranoica de que as pessoas estavam atrás dela, e sua decisão de acabar com a vida de Neil Heywood surgiu de um e-mail ameaçador que ele havia enviado para seu filho, onde ele insinuava expor a família deles se não recebesse sua justa compensação. Voltando ao Wang Lijun na embaixada, ele disse que tinha uma gravação da confissão de Gu Kailai e que falou com o marido dela, Bo, sobre isso. Mas quando Bo descobriu isso, ele deu um tapa em seu rosto e o humilhou na hora. Wong disse que se sentiu traído e envergonhado porque havia envolvido diretamente sua equipe para falsificar e encerrar a investigação com grande risco pessoal. No entanto, o que ele realmente temia era ver quantos de seus colegas estavam sendo presos e removidos. Ele temia que em breve seria a sua vez como mais uma ponta solta para amarrar. Infelizmente para ele, Hillary Clinton negou seu pedido de asilo, supostamente por não querer azedar as relações entre as duas nações, e ele foi entregue às autoridades chinesas. Wang foi posteriormente julgado e condenado a 15 anos de prisão,
mas não antes de provocar um escândalo que chocou a nação e derrubou Bo Xilai e sua esposa Gu Kailai. 26 de julho de 2012, Gu Kailai foi presa e acusada de assassinato. Seu julgamento em 9 de agosto de 2012 teve um resultado rápido e unânime. Ela se declarou culpada e seu julgamento durou apenas um dia. A princípio, ela foi condenada à morte, mas depois isso foi reduzido para a prisão perpétua. Em setembro de 2013, Bo Xilai foi condenado por suborno, peculato e abuso de poder. Ele foi condenado à prisão perpétua e teve todos os bens confiscados pelo governo. Durante seu julgamento, os promotores alegaram que ele exigiu um equivalente a dólares dos Estados Unidos, 3,56 milhões em subornos de 2 empresários, e um deles testemunhou que deu pessoalmente esse dinheiro à esposa de Bo, Gu Kailai, para comprar a Vila Fontaine Saint-Georges, em Nice, França, e também pagou as despesas de viagem e as contas de cartão de crédito do filho deles. Bo Xilai mantém sua inocência até hoje. E suas últimas palavras, após a sentença, foram, cito, "Vou esperar quieto na prisão. Meu pai também foi preso muitas vezes. Seguirei seus passos." Sugerindo como ele encontrará uma saída e será bem-sucedido como seu pai, um herói nacional que também esteve na prisão, mas depois teve uma carreira de sucesso quando foi libertado da cadeia. Esta é a maior queda de graça de um político chinês na história recente, um que é considerado um príncipe, em outras palavras, o filho de um dos 8 imortais, um dos pais fundadores do Partido Comunista Chinês. Esses príncipes são favorecidos para levar a tocha adiante e desfrutam de poderes políticos e favores não facilmente oferecidos a muitos outros. Agora, caros ouvintes, o que tudo isso tem a ver com o corpo no museu mencionado no início do nosso episódio? Acompanhe-nos enquanto analisamos os reais impactos do governo de Bo Xilai. Imagine encontrar um amigo há muito perdido, aquele que desapareceu anos atrás sem dizer uma palavra. Anos depois, você os encontra, não em carne e osso, mas como uma exposição inanimada em um museu. Esta é a história arrepiante de Zhang Weijie, um renomado apresentador de televisão de Dalian, China. Ela estava no auge de sua carreira em 1998, quando simplesmente desapareceu. O destino dela era desconhecido e as pessoas aos poucos deixaram de mencioná-la. Mas em 2004, 6 anos depois, algumas pessoas disseram que a encontraram. Ela era um dos espécimes humanos em exibição na exposição Corpos do Mundo. Gravemente grávida, com um bebê quase a termo dentro, também em exibição. Como ela foi identificada e como chegou lá? Vamos examinar mais de perto sua vida. Zhang Weijie era uma estudante no Instituto de Radiodifusão de Pequim, uma das melhores escolas de mídia e comunicação na China. Em 1998, ela tinha uma carreira de sucesso na estação de televisão de Dalian, onde trabalhava como repórter e apresentadora. Ela era uma figura popular e bem respeitada na indústria, e tinha muitos amigos e colegas que a admiravam. Ela também era muito bonita e tinha excelentes habilidades de comunicação e apresentação. Ela era famosa por apresentar um programa chamado Chuva de Sol, que era um programa popular que apresentava convidados cantando e dançando. O programa pode ser descrito como uma mistura entre Dança dos Famosos e The Voice. Um dia, ela ficou grávida e estava muito feliz em anunciar isso para amigos e família. Contudo, alguns meses depois, ela sumiu repentinamente. As pessoas especularam que ela pode ter cometido suicídio ou sofrido um acidente, encoberto por vergonha. Porém, o tempo passou sem novidades ou atualizações. A vida seguiu e o sumiço dela aos poucos foi esquecido. Uma figura outrora popular, agora esquecida pela maioria, que assistia ao seu programa regularmente. Isso foi até abril de 2004, quando alguém relatou
que encontrou ali uma pessoa que tinha uma semelhança impressionante com ela. Eles afirmaram tê-la encontrado em exibição na Exposição Corpo Mundo, um show controverso que exibia corpos reais perfeitamente preservados e dissecados para mostrar sua anatomia interna. A exposição Corpo Mundo usava a técnica chamada plastinação de corpo inteiro, onde a pele é removida e vários órgãos são destacados ou ilustrados para mostrar sua função em detalhes explícitos. Essas técnicas foram desenvolvidas por Gunther von Hagens, que combinou ciência anatômica e química de polímeros no final dos anos 1970. As pessoas afirmaram que reconheceram Jung porque o espécime se assemelhava perfeitamente à sua forma, os contornos de seu crânio, o tamanho de seus pés e, mais perturbadoramente, um feto quase perfeitamente desenvolvido, que coincidia com o momento de sua gravidez quando ela desapareceu. Jung estava com cerca de 8 meses de gravidez, e o feto em exibição tinha braços, pernas e o rosto reconhecível de um bebê. Isso levou a uma tempestade nas redes sociais. Os meios de comunicação e jornalistas estrangeiros estavam pedindo um teste de DNA para confirmar a origem do corpo em exibição. Infelizmente, até o momento, nenhum teste de DNA foi realizado e a identidade exata do espécime não foi divulgada. O Body Worlds afirmou que todos os seus corpos são obtidos por meio de doação, com permissão das famílias, e que eles propositalmente alteraram os rostos desses modelos de exibição para que não haja semelhança com uma pessoa identificável. Mas as pessoas também questionaram quem concordaria em transformar sua filha ou parente grávida, especialmente com um filho por nascer, em um modelo de exibição. Isso era muito diferente da cultura e dos valores asiáticos tradicionais. Acontece que a Dalian Plastination Limited de Von Hagen era a empresa que processava corpos para o Body Worlds e estava sediada em Dalian, China. A empresa foi estabelecida em 2001, ao mesmo tempo em que Bo Xilai era o prefeito de Dalian e tinha supervisão direta de todas as empresas estrangeiras que necessitavam de licenças e aprovações. Relatórios especularam que Dalian era o centro ideal para o transporte e processamento de cadáveres devido à mão de obra barata e à grande quantidade de corpos disponíveis. O caso antes de Jiang Weiji desaparecer, havia rumores de que ela teve um caso com Bo Xilai, que era o prefeito de Dalian na época. Algumas pessoas disseram que Bo ajudou Zheng a conseguir um emprego como apresentadora de notícias na televisão Dalian. Bo era um homem casado com uma família e sua esposa, Gu Kailai, não estava feliz com sua infidelidade. Ela sabia que seu marido tinha muitas amantes, mas estava furiosa que Zhang estava ostentando seu relacionamento e ameaçando torná-lo público. Quando Jiang Weiji engravidou, ela foi desconfortavelmente aberta sobre seu relacionamento com Bo, e isso deixou Gu Kailai extremamente infeliz, supostamente chorando e chateada o suficiente para ter expressado publicamente seu desejo de fazer Jiang Weijie desaparecer. Ela usou sua influência para difamar Jiang, fazendo com que perdesse o emprego. Corria o rumor de que ela fez uma campanha na imprensa contra ela, levando à sua prisão por oficiais de segurança. Jiang foi levada para o hotel Dalian Nanchang, onde supostamente sofreu interrogatórios brutais e abuso físico. Alegadamente, essa foi a última vez que alguém viu Jiang Weiji. Também se rumora que Gu Kailai era a gerente-geral de fato da empresa de plastinação em Dalian e, coincidentemente, a empresa foi imediatamente fechada quando Bo Xilai e Gu Kailai foram presos. Foi apenas durante seu julgamento que Bo Xilai admitiu sua infidelidade com várias mulheres e Gu foi condenada por assassinato, que as pessoas realmente começaram a perceber do que o casal era capaz. Agora, era muito provável que o desaparecimento de Jiang em Dalian em 2001
quando a empresa de plastinação estava presente e estava sob o olhar atento de Gu Kailai e Bo Xilai, que realmente havia uma possibilidade de ela ter acabado como uma vítima involuntária e exposta na exposição Body Worlds simplesmente por causa do ódio e do rancor de uma esposa. Este autor quer reiterar que, até ser verdadeiramente confirmado por fatos, a origem do corpo grávido e a exibição ainda são um rumor. Ao concluirmos este episódio, ficamos com mais perguntas do que respostas. As histórias interligadas de Zhang Weiji, Neil Heywood e Wang Lijun revelam uma narrativa arrepiante de poder, corrupção e engano. É um lembrete contundente do comprimento que alguns indivíduos irão para manter seu poder e status, mas também sublinha a importância da verdade e da justiça. Podemos nunca saber a história completa do que aconteceu com Zhang Weiji, mas a cobertura especulativa de seu desaparecimento, ironicamente, continuou a manter Bo Xilai e Gu Kailai nas notícias, algo que Gu Kailai trabalhou muito para evitar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada a um dos casos de crimes reais mais chocantes da história. Se você acredita que o corpo e a exibição é de Zhang Weiji, a amante de Bo Xilai, ou apenas um rumor, adoraríamos ouvir suas opiniões na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e conferir nossas outras playlists para todos os nossos casos até agora. Até a próxima, é o Quinto se despedindo.